Bom, a gente não pode falar de resultado antes de jogar, né? A gente vai tentar fazer o nosso melhor, um bom jogo, boa atuação e conseguir um bom resultado. A equipe, a seleção do Japão não é uma seleção fácil e tenho certeza que eles vão querer ganhar do Brasil, então a gente não pode entrar com essa expectativa de facilidade e sim muito concentrado para fazer um grande jogo. Em relação ao presidente turco, bom, eu jogo na Turquia, então que ele possa vir assistir o jogo. Juliano, uma coisa importante também, nessa sequência de amistosos, primeiro, boa noite. Boa noite. O Brasil tem o Japão e depois tem a Inglaterra. Faltam 219 dias para o Mundial da Rússia. O clima de Copa já foi instalado dentro do grupo da seleção brasileira? Desde o primeiro jogo, quando nós conseguimos a classificação, a partir daí o espírito já era a Copa do Mundo e a preparação ela já era maior, com uma responsabilidade maior. Então a gente está muito bem preparado e a cada jogo a gente vem demonstrando isso, que a nossa força coletiva, que o nosso time tem atuado bem e que é esse espírito que nós temos que ir para a Copa do Mundo. Então tem que usar esses jogos mesmo para se preparar bem, jogar bem, ganhar confiança, ganhar solidez, ganhar como grupo, e isso vai fazer com que a gente chegue muito forte na Copa do Mundo. Juliano, aqui atrás, boa tarde. Boa tarde. Juliano, eu queria que você falasse da expectativa aí para essa reta final de preparação. Faltam 4 amistosos, Japão agora, Inglaterra, depois Rússia, Alemanha. Enfim, como é que está o clima entre vocês, jogadores, nessa disputa para deixar uma boa impressão para o técnico Tite, para vocês garantirem aí uma vaguinha na lista final dos 23 convocados para a Copa? É uma vaga muito concorrida, né? Cada um está buscando o seu espaço, há uma competitividade muito grande, são grandes jogadores que estão brigando por essas posições e todos querem participar dessa Copa do Mundo. Então nós somos privilegiados de fazer parte desse elenco nesse momento e a gente tem que aproveitar da melhor forma possível, realmente entregar tudo que nós temos, dar o nosso melhor para que a gente faça bem o nosso trabalho, que a gente seja reconhecido e que isso nos dê a capacidade de representar o nosso país na Copa do Mundo. Tá bom hoje aqui, hein? 2 paranaenses e mais um aqui, né? Estou feliz, o Paraná os abraça, Fernandinho, e a você também, Juliano. Com muita alegria vejo-os aí nessa coletiva muito importante. Perguntaria ao Fernandinho, você em todas as convocações tem aparecido. A hora está chegando, você se sente seguro para que já nos amistosos contra a Rússia e também contra a Alemanha no mês de março, você possa definitivamente carimbar o seu passaporte para a Copa? Boa noite. Realmente, desde que o Tite assumiu a seleção, só fiquei de fora da primeira convocação dele, depois fui convocado em todas elas, tive a oportunidade de jogar em vários jogos também, começando como titular e entrando no segundo tempo. E sem dúvida nenhuma, todos nós sabemos que à medida que essas coisas vão acontecendo, o jogador vai se consolidando dentro da seleção. E a minha expectativa, sem dúvida nenhuma, é continuar dessa maneira. Nesses 2 amistosos nós temos agora, depois em março, e chegar com chance real de estar na lista final para a Copa do Mundo. Ô Juliano, boa tarde. Boa tarde. A minha curiosidade é em relação ao período em que você ficou fora, assim, como é que foi para você? Foi muito sofrido ali, olhar para a lista, não tô, vem outra, não tô, e agora tá, e agora com perspectiva de jogar, mas enfim, o período, esse ato aí fora da seleção, foi difícil para você? Bom, foi uma convocação e eu estava sendo chamado nas anteriores, eu não tinha ficado de fora ainda da lista e essa foi a primeira, foi um sentimento realmente ruim, né, de estar fora do grupo, de não ter sido chamado, mas por outro lado também foi um pontinho a mais de ligar ali um alerta, de dizer, olha, não entra na zona de conforto, você precisa melhorar. Então eu usei isso como motivação, né, me serviu para que eu pudesse trabalhar mais, para que eu me esforçasse mais, me dedicasse mais, porque eu sei que o trabalho que eu fizer no meu clube é isso que vai me condicionar, é isso que vai fazer com que eu volte à seleção e que eu
permaneça na seleção. Então, me serviu de motivação nessa não convocação e, graças a Deus, eu voltei logo na seguinte. Tudo bem, Juliano? Tudo bom. Queria que você falasse justamente sobre isso, sobre seu novo clube, né? Porque certamente quando o Tite assumiu a seleção, você começou a ser chamado pelo que você vinha fazendo no Zenit, gols, assistências, se destacando muito. E aí, quando ninguém esperava que você mudasse de clube, aconteceu uma série de coisas, você foi ao Fenerbahçe. Tecnicamente, taticamente, mudou para você? Você continua fazendo a mesma coisa? Ou você joga lá de uma maneira mais parecida do que você faz na seleção? E está se adaptando como você imaginava? Está sendo como você imaginava? Bom, eu tô gostando muito da Turquia, do campeonato também, do nível, né, do nível técnico. Não há limites de estrangeiro, então todas as equipes contratam muitos jogadores, investem muito dinheiro para que a liga seja uma liga forte, e realmente me surpreendeu nesse aspecto e positivamente. Taticamente também é uma liga que está evoluindo bastante, há uma competitividade grande na briga pelo título, há muito equilíbrio entre os jogos, né? Não há um jogo fácil para as equipes que são consideradas maiores, e eu já estou bem adaptado, já foram 10 jogos, e eu estou me sentindo bem, estou bem fisicamente, estou jogando todos os jogos, estou atuando, ganhando confiança, ganhando ritmo, ganhando consistência, me entrosando melhor com os meus companheiros. Então essa adaptação está sendo boa e está sendo de acordo com o que eu esperava. Gente, vamos começar com o do Fernandinho agora. Mais aqui, Isabela. Oi, Fernandinho, Isabela para os canais Esporte Interativo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a recepção dos jogadores do PSG, né, que tem uma mini seleção brasileira no Paris Saint-Germain, e agora eles estão na casa deles. Receberam bem? Estão animados para conhecer amanhã o Parque dos Príncipes? Obrigada. Boa noite. Sim, nos receberam muito bem aqui e, bom, como bom anfitriões, fizeram a sala muito bem, então está feliz de estar aqui e poder aproveitar um pouquinho de Paris também, embora que a gente vai ficar aqui bem pouco tempo, né? E poder treinar no estádio que eles jogam também vai ser bem legal, vai ser bem interessante. Eu particularmente já conheço esse estádio, joguei aqui 2 anos atrás, mas vai ser legal. Acho que o período de preparação para o jogo contra o Japão, passando aqui por Paris, foi bem interessante, e eu espero que a gente possa aproveitar isso e preparar muito bem para o jogo. Fernandinho, tudo bem? Boa tarde. Teu nome tem sido tem sido frequente na lista, né, dos convocados. Aí, acha que já está com a vaga quase garantida? Enfim, o que você pode falar dessa disputa sua por ter um lugar na lista dos 23? Boa tarde. Realmente, meu nome, né, eu tenho sido convocado constantemente, atuei em alguns jogos, tanto como titular como vindo do banco de reservas, substituindo um outro jogador. Isso daí me deixa muito feliz porque mostra que eu tenho capacidade de contribuir com a seleção brasileira. Então, o que eu venho fazendo no meu clube tem sido muito bem feito, o que eu venho fazendo na seleção também, e me dá mais confiança para continuar nessa maneira. Sem dúvida nenhuma que a gente sabe que no futebol muita coisa pode acontecer, mas a perspectiva é essa, continuar nessa mesma pegada que eu estou, dessa mesma maneira que eu estou jogando no clube, tentar jogar dessa mesma forma na seleção também e tentar garantir o nome na lista final lá em maio. Boa noite, Fernandinho. Boa noite. O Tite tem dito repetidamente que gostaria de ver um time com você e o Casemiro juntos por mais tempo, e que até já havia conversado com você sobre uma possibilidade de você atuar um pouquinho mais à frente do que você vem fazendo no seu clube ou mesmo na seleção quando entra, né, uma função semelhante à do Renato Augusto. Isso te remete ao passado, assim, quando você começou você era um jogador mais adiantado, isso te facilitaria caso ele te coloque para jogar assim ou desde o início do jogo ou durante o jogo? Foi mais ou menos nessa linha o papo que vocês tiveram? Realmente, conversamos, a última conversa que nós tivemos nesse sentido foi agora em São Paulo, né, antes do jogo do Chile, e ele deixou em aberto essa possibilidade, e sem dúvida nenhuma, se isso voltar a acontecer, relembrar um pouco do início da minha carreira, onde eu joguei um pouco mais adiantado ali no Atlético Paranaense, mas ao decorrer dos anos fui mudando de posição, fui jogando um pouco mais como um meio de campo defensivo, um meio de campo que tinha mais a função de organizar o time com toque de bola.
E uma das conversas que eu tive com ele foi baseado nisso, mesmo com a minha entrada para jogar junto com o Casemiro, tentar não mudar muito a minha característica, né? Que é de passe de bola, tentar manter a posse de bola, alguns lançamentos, chute de fora da área. Claro que não seria exatamente igual ao que o Renato Augusto faz, mas, claro, preservando a minha maneira de jogar. E ele faria algumas variações táticas naquilo que ele tem em mente. Então, espero que da maneira que ele decidir fazer, que eu possa estar apto e ajudar o time da melhor maneira. Boa noite, Fernandinho. Boa noite. Você mesmo lembrou agora há pouco que não participou da primeira convocação pela seleção brasileira com o Tite, né? Na sua opinião, quando que foi o momento em que você ganhou a confiança do treinador? Algum jogo específico, alguma atitude? Eu recordo, por exemplo, a exibição como titular contra a Argentina, que você teve uma boa atuação em campo. Se você acha que aquela atuação lhe rendeu essa credencial para esse momento, quando você acha que ganhou essa confiança do Tite? Bom, se eu não me engano, acho que até chegou a comentar alguma coisa em relação a isso, né? Que no jogo contra a Argentina eu acabei levando um cartão amarelo com 5 minutos de jogo. Injustamente, vou fazer a minha defesa aqui, mas depois eu consegui jogar o jogo todo com esse cartão amarelo, jogando com uma grande seleção contra um excelente jogador que estava jogando praticamente na zona onde eu estava atuando. E no intervalo a gente ajustou um pouquinho a marcação, o Paulinho veio um pouco para trás e a gente fez a marcação zona ali no meio de campo para tentar bloquear mais o Messi. Então, devido a isso, no jogo seguinte eu acabei sendo até capitão no jogo contra o Peru, lá em Lima. E ele me elogiou bastante porque o meu nível de concentração foi bem alto nesse jogo, devido àquela situação do cartão amarelo, e jogar durante todo o jogo nessa situação. Porque, querendo ou não, no futebol a gente sabe que uma expulsão naquele momento contra uma Argentina poderia ser muito prejudicial para a seleção e principalmente para mim. Fernandinho, eu não sei se você se considera hoje no melhor momento da sua carreira, pelo menos o seu time está num momento espetacular, a seleção também. A minha pergunta é, assim, você gostaria que a Copa, na medida em que a gente olha também para um retrato momentâneo assim da seleção brasileira e vê nossos jogadores em grande destaque, assim, o Alisson pegando tudo, o Neymar em grande... Enfim, todo mundo está muito bem. A Copa agora seria melhor, seria ótimo se ela começasse agora? Eu acho que sim. Eu acho que sim por 2 fatores. Eu acho que pelo momento que todos nós estamos vivendo nos seus clubes, na seleção brasileira, jogando bem, com confiança, os resultados ajudam. E por um fator também que eu acho interessante, porque nós estamos no meio da temporada, fisicamente nós estamos muito bem, e provavelmente em junho será um pouco diferente do que nós estamos agora, final de temporada, chegaremos um pouco cansados, então isso daí eu acho que faz uma diferença grande. Se a Copa começasse em 2 semanas, eu tenho certeza que o rendimento de todos os jogadores seria muito melhor, e a expectativa nossa, sem dúvida nenhuma, seria muito maior para ganhar o título. Fernandinho, boa noite aqui atrás. São poucas oportunidades agora até a convocação final, né? Quanto e cada oportunidade de trabalhar na frente do Tite, em treino, um jogo pode ser decisivo, e quanto isso pode ser também aumentar a ansiedade, pode acabar atrapalhando? Cara, eu tenho procurado aproveitar assim a cada momento que eu estou aqui na seleção, cada dia, cada treinamento, a cada conversa que eu tenho com o pessoal da comissão técnica, tenho procurado aprender muito com eles, sabe? E nesse ano que eu estou trabalhando junto com eles, aprendi muita coisa e tenho trazido comigo no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu clube também. Então isso daí é muito bom e é muito gostoso, sabe? De você poder aprender com pessoas que têm grande história no futebol, são vencedores. Então eu tenho procurado trazer tudo isso daí para mim e absorver o máximo possível. E sem dúvida nenhuma a expectativa é muito grande, porque a gente fala que a Copa do Mundo está perto, mas ao mesmo tempo está bem longe, porque em junho tanta coisa pode acontecer enfim, eu tenho procurado viver dia após dia da melhor maneira possível.
Boa noite, Fernandinho. Aqui, Melanie Ferreira, para BFM Sport, da França. Uma pergunta sobre o treino. Eu acho que vocês treinaram com alguns jovens do Paris Saint-Germain. Queria saber se eles atuaram tão bem como os grandes irmãos, que são o Thiago Silva, Marquinhos, o Neymar ou Dani Alves. Alguns jogadores, acredito que sejam da base do PSG, treinaram, mas infelizmente eu não vi o treino, que eu fiquei no vestiário e acabei não indo para o campo. Mas sem dúvida nenhuma foram selecionados para treinar com a seleção brasileira, porque tem capacidade, tem qualidade e certamente serão jogadores de grande brilho no futuro. Juliano. Fernandinho, no início do mês a gente teve o desfecho das eliminatórias e agora a gente tem uma sequência de 2 amistosos que fecha a participação da seleção brasileira em 2017. Tendo como base tudo que a seleção brasileira passou no começo das eliminatórias, aí me refiro desde a chegada do técnico Tite, o sufoco, fora da faixa de classificação, que filme passa pela cabeça e quanto essa seleção amadureceu no desfecho do ano? Bom, eu acho que aquele momento conturbado que nós vivemos, né, bastante pressão em cima dos jogadores, principalmente, a falta de resultado, isso daí eu acho que fez o grupo fortalecer de uma maneira muito boa. Porque depois da chegada do Tite, o time encontrou um padrão de jogo, conseguiu jogar de uma maneira que os resultados condiziam com o nível de atuação da equipe. Então, isso daí foi muito bom para todos nós, para o público brasileiro também, para o torcedor brasileiro, porque teve um momento que o público brasileiro estava contestando bastante todos que estavam na seleção, não só a comissão técnica, mas como jogadores também. Então acredito que os jogadores, junto com a comissão técnica, conseguiu dar a volta por cima e sem dúvida nenhuma, há poucos meses da Copa do Mundo, a nossa confiança é muito grande, porque aquele período que nós vivemos fez com que a seleção brasileira crescesse bastante e atingisse um nível de confiança muito grande. Cara, hoje em dia é muito difícil você ser surpreendido dessa maneira, né? O futebol hoje, você tem a facilidade muito grande de analisar o adversário, tem diversas maneiras de você saber, ter informações sobre o adversário que você vai jogar, e pessoas capacitadas que estão trabalhando, os analistas de desempenho, que passam todas as informações possíveis para nós jogadores. Então, hoje em dia é muito difícil você acabar sendo surpreendido por não conhecer um adversário. E aqui na seleção a gente tem um pessoal muito bom que faz esse trabalho. Então todos os adversários que nós jogamos, nós temos diversas informações, características de jogadores, padrão de jogo, sistema de jogo. Então isso daí tem ajudado bastante todos nós. E eu espero que a gente possa manter isso daí até a Copa do Mundo, independente do adversário que a gente for enfrentar. Obrigado, Fernandinho. Obrigado, Juliano.